Olá! Você alguma vez já pensou em quando for grande, tipo 18 anos, sair de casa e fazer tudinho que quiser? Você tem pai e mãe mandando? Eu já pensei quando era criança também. E Jesus conta uma história, uma parábola, que fala de um moço que pensava também mais ou menos assim. A história é de um fazendeiro. Fazendeiro, ele tinha uma fazenda linda, muito grande, muito linda, muito especial. E nessa fazenda, ele tinha uma plantação de vinhedo que ocupava assim, uma boa parte da extensão de terra que dava para ver da casa dele. Nessa fazenda tinham cavalos, tinham algumas vacas, tinham algumas cabras que davam leite de cabra, que depois faziam queijo que ficava, ó. E também tinham 2 filhos. O filho mais velho, que sempre ajudava o pai na plantação, na administração dos empregados, cuidando de tudo. Ele gostava de ajudar. E o filho mais novo, ele ajudava, né? Mas ele não gostava muito, né? Era meio chato, né? Então ele ajudava, mas o que ele queria mesmo é fazer 18 anos, pedir herança pro pai dele, ó, se mandar, porque ele queria era conhecer o mundo. E quando ele fosse para os lugares, ele ia viajar muito, ia conhecer muitos lugares diferentes, muitas culturas diferentes, muitas pessoas diferentes. Aí sim, aí ia ser legal. E esse moço, então, né, continuava lá ajudando o pai, mais ou menos, fazia o que dava, né? E o que não dava, deixava para outro dia. E esse moço, quando fez 18 anos, chegou pro pai e falou assim: pai, agora eu já tenho 18 anos, né? Eu quero conhecer o mundo e dar minha parte da herança. O pai olhou, falou assim: filho, tem certeza disso? Aqui você tem tudo que precisa. Você pode viajar, mas seria bom que você voltasse. Não, pai, eu quero fazer do meu jeito. Quero pegar minha herança e conhecer o mundo inteiro. E eu me viro, eu sei o que eu faço. E daí não vai ter você para ficar me mandando, né? O pai falou: filho, tem certeza disso? O filho falou: tenho sim. Então, quando o filho fez 18 anos, o que o pai fez? Dividiu a herança, a parte que cabia ao filho, ele entregou. O moço, no mesmo dia, pegou o dinheiro, pôs a mochila nas costas e pegou a primeira caravana que ele encontrou. Essa caravana, ele estava indo para uma região muito exótica, muito diferente, tinha muitas festas, muita dança, muito barulho, muito vinho, e ele tomava vinho, e ele participava das festas, e se divertia, e gastava, e pronto, estava tudo muito bom, estava tudo muito bem, mas realmente, ele não sabia que o dinheiro não parava de ir embora. Mas ele não percebeu, ele continuou indo para a festa, ia para outra viagem, pegava outra caravana, participava de mais uma festa, ia para uma hospedaria, depois ia para um hotel, depois ia para outra hospedaria, e o dinheiro foi acabando, até que restou só um pouquinho. Quando ele se deu conta, ele falou: vou precisar trabalhar. Ixi! E aí ele começou a procurar emprego. Porém, nessa região onde ele estava, era um período que estava passando por muita fome. E não tinha emprego. E não tinha lugar para trabalhar. O único emprego que ele conseguiu, na verdade, foi de cuidador de porcos. O que faz um cuidador de porco? Pega comida e dá comida para o porco. Só que a região estava passando por umas dificuldades, né? Não tinha, né? As pessoas estavam passando fome.
E os porcos eram alimentados com lavagem. Lavagem é tipo assim uma mistura uma coisa meio gosmenta, nojenta, uma mistura de resto de tudo e que fazia aquela meleca e dava pro porco. E o moço era responsável por colocar essa meleca lá no chiqueiro do porco. E quando ele olhava aquilo, ele estava com tanta fome, mas com tanta fome, que ele queria, na verdade, comer aquela lavagem. Quando ele se deu conta disso, ele pensou, meu Deus, olha só, eu aqui querendo comer a lavagem dos porcos, sendo que lá na fazenda do meu pai, os empregados se alimentam muito bem. Eu nunca vi passar fome lá. E nessa hora, ele parou e pensou e pensou e pensou. Eu preciso voltar para casa. Eu preciso voltar. Meu pai não vai me aceitar como filho, afinal de contas, né? Eu gastei toda a herança que eu tinha, mas eu vou pedir um emprego. Com certeza, ele vai me deixar trabalhar lá. E tendo trabalho, eu conseguirei me alimentar. Mas vocês se lembram que ele viajou bastante, né? E ele estava muito longe, mas muito longe da fazenda do pai dele. E ele não tinha mais dinheiro para ir com as caravanas. Então ele começou o caminho de volta para casa a pé. E foi andando, e foram dias, e dias, e dias, e dias, num caminho meio escuro, meio estranho e com fome. E ele andou, subiu ladeira, desceu ladeira e andou, e fez sol, fez chuva, e a noite fria. E ele continuou caminhando, até que ele chegou pertinho da fazenda. Enquanto isso, lá na fazenda, as coisas continuavam acontecendo, o trabalho continuava, o filho mais velho continuava trabalhando e o pai, nesse dia, na verdade, à tarde, o pai costumava todas as tardes tomar chá. Eram 4 horas da tarde, ele estava tomando chá. E ele gostava de ir até a cozinha, pegar o chá e ir para a varanda e tomar o chá na varanda, olhando toda a plantação assim do vinhedo, porque era muito bonito, era muito grande assim, espaçoso, e ele gostava de ver aquela plantação e era muito bonito, e ver dali o sol que ia descendo era incrível. A varanda da casa dele era um negócio assim, é que não era bem uma varanda, era uma coisa um pouco diferente de uma varanda que a gente conhece hoje, mas era parecido com uma varanda. E da varanda, então, ele via lá longe a plantação e, ao mesmo tempo, via desse lado de cá tanto a estrada que chegava até a fazenda, quanto a estrada que ia para um outro lado, que ele nunca tinha ido também. E quando ele volta para a varanda, ele foi nesse dia, às 4 horas da tarde, como eu disse para vocês, buscar o chá lá dentro na cozinha. Quando ele volta, ele está tomando chá, apreciando a paisagem, olhando ali os campos do vinhedo, que ele olha no portão e ele vê assim, algo, é uma manchinha, tá lá longe, eu não enxergo muito bem, mas é meu filho, é meu filho. E o homem sai correndo em direção ao portão. Quem estava ali por perto dos empregados parou e olhou aquele homem correndo. E quando eles olham na direção de onde ele está correndo, eles veem o filho. O filho, aquele que todos achavam que tinha morrido, porque ele tinha ido embora e nunca mais tinha voltado, nunca tinha dado mais notícias. E aquele homem foi correndo com uma alegria transbordante e abraçou o filho. O filho estava assim, meu Deus, como que ele vai me abraçar? Eu fedido desse jeito, maltrapilho desse jeito, e todo horroroso, e fora que eu gastei toda a minha herança. E o pai abraçou aquele filho com uma alegria intensa, com uma felicidade intensa. E o filho falou, pai, me perdoa, quero trabalhar na sua fazenda. Ele, filho, que alegria você estar aqui. Imagine,
Hoje a gente vai ter uma festa, uma grande festa, porque eu achava que meu filho estava morto e ele está aqui, vivo, e voltou para casa. Ah, o pai ficou muito feliz e pegou um anel e colocou no dedo do filho e levou o filho de volta para casa para tomar um banho, para se relaxar e para participar de uma grande festa. Isso é o perdão de alguém que decidiu que mesmo que tenha acontecido muitas coisas e o pai que tinha sido machucado, ficou triste, né, que o filho quis ir embora de casa, ainda assim ele ama tanto o filho que ele perdoa. E o filho se sentiu amado e ele foi retomado para casa. Mas será que essa história foi bem assim? Confere lá em Lucas 15, de 11 a 24. Confere lá, tintim por tintim, se foi bem assim. Um abraço para vocês.